Olá a todos, nós vamos então fazer essa aula de introdução à reumatologia, bem-vindos à disciplina. A reumatologia é uma especialidade da clínica médica e geralmente nós fazemos de 2 a 3 anos de clínica médica antes de sermos reumatologistas, que é uma formação de mais 2 anos. Interessante que o termo reumatologia não quer dizer muita coisa, ou ele quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. É um termo antigo que significa o que flui como um rio, quando a teoria dos humores, principalmente, era o que mais se pensava nas doenças, como fisiopatologia das doenças. A gente sempre brinca, na verdade, que reumatismo, quando a pessoa chega, ele tem que ter nome e sobrenome. Então, na verdade, as nossas doenças são mais de 100 condições diferentes, e aqui estão as listadas as mais comuns, que nós vamos conversar: artrite reumatoide, artrose, lúpus, espondiloartrite, gota e fibromialgia. E o que elas têm em comum, na verdade, é a dor musculoesquelética na maior parte dos casos, por isso que o reumatologista também é chamado do clínico da dor musculoesquelética. Então, basicamente, o reumatologista ele avalia as doenças das articulações, onde o osso se encontra com outro osso e tem a dobradiça, vamos dizer assim, é onde o reumatologista atua. Mas mais amplo do que isso, realmente a gente acabou fazendo a avaliação clínica da dor musculoesquelética, enquanto o ortopedista seria o cirurgião do sistema musculoesquelético e cuidar de fraturas e outras alterações, essa dor mais assim específica das articulações acabou ficando com o reumatologista. Como muitas das nossas doenças também sistêmicas envolvem as articulações, essas doenças sistêmicas que envolvem as articulações acabaram caindo para o campo da reumatologia. Um exemplo que nós vamos conversar durante a disciplina são as colagenoses e as vasculites, ou as doenças autoimunes sistêmicas, que a gente fala. Também o reumatologista foi pioneiro em estudar algumas doenças osteometabólicas, como a osteoporose. Hoje a osteoporose é dividida com a endocrinologia, com a geriatria, com a ginecologia, mas ainda é um grande campo de estudo dentro da reumatologia. Então, a reumatologia tem realmente um campo de atuação bastante amplo e várias doenças, mais de 100 doenças a serem estudadas. Quando a gente fala, então, focando na articulação e dor musculoesquelética, geralmente a gente está focando na articulação diartrodial, que é aquela verdadeira dobradiça. E os componentes da articulação, dentro da articulação, eles não são muitos. Você tem a cartilagem, que impede um osso de encostar no outro. Essa articulação é revestida por dentro por uma membrana bem fininha, às vezes uni ou bicelular, que é a membrana sinovial. E essa membrana sinovial ela tem como função produzir o líquido sinovial, que vai lubrificar a articulação e nutrir a cartilagem. Interessante que no inglês arthritis é um pouco diferente do que a gente pensa como artrite. Para o inglês e para o americano, tudo que acontece dentro da articulação é uma artrite. Então, por isso que lá a artrose também é chamada de osteoartrite. Mas é interessante, e a gente vai ver que é importante nós sabermos o que acontece dentro da articulação, porque como são só 3 estruturas, se você define que o processo está dentro da articulação, provavelmente o processo está envolvendo uma dessas estruturas. Só que nós temos vários diagnósticos diferenciais, e talvez o principal deles são as estruturas que estão ao redor das articulações, o músculo, o tendão, a tenosinóvia. O que é tenosinóvia? É uma bainha do mesma membrana sinovial, da sinóvia, mas ela que reveste o tendão, principalmente os tendões de alta repetição, como os tendões da mão, eles vão lubrificar esses tendões. A ênteses é um tecido bastante interessante, que é o tecido de transição entre o tendão ou o ligamento e o osso, e algumas doenças nossas, como as espondiloartrites, elas afetam diretamente essa êntese. Alguns reumatismos de partes moles envolvem as bursas, que são saquinhos com líquido, também revestido da mesma membrana sinovial, que produzem um líquido sinovial que fazem as bursites. E algumas vezes nós temos lesões ligamentares, embora lesões ligamentares muitas vezes ficam no contexto da ortopedia. Nós temos várias dores que parecem ser do sistema músculo-esquelético e que, na verdade, são fora do sistema músculo-esquelético, por exemplo, as dores referidas, neurológicas, que nós vamos conversar um pouquinho, e nós também estudamos doenças que estão fora da articulação, como doenças musculares e doenças ósseas, como a osteoporose, que eu já falei. A história clínica talvez seja a habilidade mais importante da reumatologia. Talvez não, ela é a habilidade mais importante da reumatologia.
Quando a gente fala da propedêutica clássica, a história mórbida atual de um paciente, se bem tirada, ela consegue fazer 80% do diagnóstico, mesmo antes da história mórbida familiar ou do exame físico. Então, muito do que nós vamos treinar durante essa disciplina, principalmente nos pequenos grupos, é como tirar uma boa história clínica do paciente, o que valorizar do que o paciente conta da dor musculoesquelética e como nós conseguimos começar o nosso raciocínio clínico através da história clínica. É claro que o exame físico é importante, mas ele vem em segundo lugar. Posso dizer que se você não tiver uma boa ideia do que está acontecendo na hora que for fazer o exame físico, você vai ter dificuldade de fazer o diagnóstico, e os exames complementares vêm em terceiro lugar. Muitas vezes as pessoas pedem exames laboratoriais, como um painel reumatológico na tentativa de fazer o diagnóstico, mas isso geralmente leva a caminhos errados e becos sem saída. Então, a história clínica, dentro da clínica médica, mas dentro da reumatologia em particular, é muito importante. Através da história do exame físico, nós conseguimos definir o primeiro passo no diagnóstico diferencial das doenças musculoesqueléticas ou da dor musculoesquelética, que é justamente ver se existe alguma coisa dentro da articulação. Porque se o processo é articular, como eu já falei, nós só temos 3 estruturas dentro da articulação. Isso vai diminuir ou vai estreitar o nosso raciocínio diagnóstico, ou pelo menos focar mais nosso raciocínio diagnóstico. Então, como dentro da articulação existe a cartilagem, o líquido sinovial e a sinóvia, vocês têm aqui 3 das doenças mais importantes da reumatologia. A doença mais comum, que é a desgaste da cartilagem, que é a osteoartrite ou artrose. A nossa doença inflamatória mais comum articular, poliarticular, que é a artrite reumatoide, que é uma doença de sinovial. E uma das doenças mais comuns dentro, inclusive, da clínica médica, que é a gota, que é uma doença do acúmulo de cristais no líquido sinovial. Então, só através da história e do exame físico, você localizando se uma dor é articular e não é periarticular, não articular ou referida, você já melhora a teu raciocínio clínico. E como é que a gente sabe que uma dor é articular? Uma dor é articular quando ela é na articulação. Pode parecer bobeira falar isso, mas você tem que saber, e a gente vai ver nos pequenos grupos, onde cada articulação tem uma dor referida. Por exemplo, a dor da coxa femoral, ela raramente é na lateral do quadril, ela é geralmente na virilha. A dor do punho, ela é na face dorsal e volar do punho. A dor no joelho, ela é na parte anterior e posterior. E uma coisa interessante que o paciente se queixa é que, como o processo é articular, todas as direções do movimento vão estar doloridas. E isso vai ser representado no exame físico, onde nós vamos ter dor e edema em toda a linha interóssea. A linha interóssea é o espaço entre os 2 ossos, então é o espaço articular, e o paciente vai ter dor em toda aquela linha, porque o processo é dentro de toda a articulação. Assim, quando você faz a ADM, que nós chamamos de amplitude de movimento, ela vai estar dolorosa e limitada em todas as direções do movimento, porque o processo é intraarticular. E, além disso, se você tem dor, tanto quanto o paciente mexe, que seria o movimento ativo, quanto quando nós mexemos, que é o movimento passivo, provavelmente o processo é articular. Diferente disso, a dor periarticular, que é bastante comum, mas que rapidamente você já consegue evidenciar que não é articular, porque a dor não vai ser na articulação, ela pode até ser perto da articulação, mas ela não é na articulação, e ela vai ser em alguns movimentos. Por exemplo, a dor da lateral do quadril, ali onde a gente sente o grande trocânter, ela é habitualmente uma dor não do quadril, mas da região do trocânter, bursite trocantérica ou tendinite do glúteo médio. E ela vai doer não em todos os movimentos que o quadril faz, mas só em alguns movimentos. E na palpação, por exemplo, se você palpa o joelho e a dor vai estar só na face medial do joelho, provavelmente isso não é uma dor articular, é uma dor periarticular. O inchaço que essa pessoa tem só numa parte da articulação, embora às vezes até possa se estender fora da articulação, também vai ser uma dor periarticular. A amplitude de movimento vai ser restrita ou dolorida só naquela estrutura que faz o movimento, mas vários movimentos da articulação vão estar livres. E, geralmente, quando você sabe qual a estrutura que mexe a articulação, você pede para o paciente mexer, ou você põe uma resistência daquele movimento, o paciente vai ter mais dor. Enquanto se você faz o movimento passivo, você pega a articulação e você mesmo faz o movimento, isso não vai
ser tão doloroso. Então, essa diferenciação entre movimento passivo e ativo é bastante útil quando você, por exemplo, tem um punho que está totalmente inchado, mas ele está inchado só numa parte, você consegue fazer um movimento passivo, mas o paciente não consegue fazer extensão. Isso já diferencia entre movimento, entre processo articular ou periarticular. E a dor referida é uma dor que muitas vezes tem sintomas neurológicos. Então, quando você tiver um sintoma neurológico ou sinais neurológicos, raramente o processo vai ser articular. E nós, reumatologistas, nós vemos muito isso. É o conceito que nós temos de dor regional. A gente vê dor no braço inteiro, dor na perna inteira, dor no antebraço inteiro. Esse conceito de dor regional, nesse conceito entra muito a dor referida. E nós vamos procurar, muitas vezes, sintomas neurológicos para fazer o diagnóstico diferencial. É muito importante lembrar que uma das dores referidas mais importantes neurológicas são as da coluna, tanto da coluna cervical quanto da coluna lombar. Então, é um dogma nosso que o exame neurológico, o exame da coluna cervical deve sempre incluir o exame neurológico dos membros superiores e o exame da coluna lombar, sempre o exame neurológico dos membros inferiores. Então, esse conceito de dor regional, de sintomas neurológicos é bastante comum, mas ele não é articular. Por exemplo, o paciente chega com dor na mão, mas ele tem parestesias noturnas, a gente sabe que isso provavelmente é uma síndrome noturna do carpo, não é um problema da articulação da mão. E nós temos também padrões de dor difusa, o mais comum deles é a fibromialgia, ela não está relacionada com dor, com amplitude de movimento das articulações, a gente começa a procurar sintomas de sensibilização central, que nós vamos ver durante esse curso, por exemplo, o sono está não reparador, isso é uma das indicativos que a dor difusa pode ir mais para o lado da fibromialgia. Sempre desconfiar se o paciente tem muita tendinite, bursite em vários lugares, isso pode ser, na verdade, uma dor difusa e não um reumatismo de partes moles ou uma dor periarticular nessas regiões. E outras doenças graves, por exemplo, mieloma múltiplo, hiperparatiroidismo, pode dar dor sistêmica também, dor difusa. Então, uma senhora idosa que tem dor no corpo todo, se ela tem, por exemplo, emagrecimento, febre, dor noturna, nós temos que ficar de olho se isso não é uma dor difusa, que não é fibromialgia, sim algum outro problema. Nós vamos também examinar, além das articulações, nós vamos começar a procurar dor nos ossos longos, dor na musculatura, que são os famosos pontos dolorosos da fibromialgia, na tentativa de diferenciar esse tipo de dor. Na hora que nós definimos que a dor é na articulação, que é uma coisa que o reumatologista gosta, que a gente gosta de articulação, nós rapidamente vamos classificar em dois tipos. Então, é uma dor articular inflamatória ou não inflamatória. A dor não inflamatória, embora as duas tenham um pouco de inflamação, a gente divide didaticamente isso ajuda na maioria dos casos. A dor não inflamatória, a gente deve ter em consideração, por exemplo, uma artrose de joelho, uma osteoartrite de joelho. Nós estamos falando de uma doença que dentro da articulação vai progredir muito lentamente, nós estamos falando de meses, anos. É uma dor que vai progredir gradualmente, ela não vai ter muito estabilidade no curso. Uma das coisas importantes da dor não inflamatória é que, habitualmente, ela se relaciona com uma dor mecânica. O que é a dor mecânica? Quando a gente vai falar de fisiopatologia da dor, nós vamos falar nisso, mas a dor mecânica, para nós, é aquela dor que melhora quando a pessoa está parada e piora quando ela fica repousada. Quando é que ela fica com repouso muito tempo? Durante a noite. E é por isso que, durante a noite, a pessoa vai ter melhor da sintomatologia, ela não vai ter a rigidez matinal profunda e prolongada, que é típica das doenças inflamatórias. Além disso, se a gente pensa numa artrose, a pessoa não está sistemicamente doente, então, habitualmente, a pessoa se sente bem, ela tem um estado geral de saúde mais preservado. Quando nós examinamos, você pode ter o edema articular, que nós não gostamos de chamar de edema, a gente chama mais de derrame articular. Você pode ter os teófitos que você sente na palpação, os ligamentos estão hipertrofiados. Você pode ter crepitação, que é uma sensação, e você ouve também o joelho ranger um contra o outro, um osso ranger um contra o outro, e você vai ter dor na palpação de toda a linha interóssea. Afinal de contas, isso é uma doença articular. Uma dor inflamatória é bem diferente. Então, aqui a gente pode, por exemplo, pensar numa artrite reumatoide, ou numa gota, ou numa espondiloartrite. O interessante é que a inflamação da articulação, você pode ter os critérios clássicos da inflamação,
mas não é comum que, por exemplo, as articulações fiquem quentes ou vermelhas. Nós vamos ver que, por exemplo, a gota e a artrite séptica são uma das poucas doenças em que a articulação fica vermelha. O início de uma dor inflamatória articular é bem mais rápido, nós estamos falando agora de dias, semanas. O curso é bem mais variável, um curso em montanha-russa, e essas crises que o paciente tem, a gente chama de flare ou crise mesmo. E a dor é inflamatória. O que é uma dor inflamatória? Ela melhora quando o paciente está usando a articulação, mas ela piora o repouso. Então, quando o paciente está parado, ele vai ter mais dor. Por quê? Porque, habitualmente, a inflamação vai acumular durante a noite, durante o repouso, e isso vai fazer com que o paciente sinta mais dor. Quando que ele tem mais repouso? Durante a noite. E é por isso que, de manhã cedo, o paciente com aquela inflamação acumulada, isso é um termo bem vulgar que eu estou usando, ele vai ter o que a gente chama de rigidez matinal profunda e prolongada. Uma dificuldade de manhã de usar as articulações, que pode demorar, geralmente a gente considera acima de meia hora, para o paciente ter de novo o movimento da articulação. Então, a gente sempre brinca que rigidez matinal é uma pergunta que a gente tem que aprender em várias línguas, né? Acorda travado de manhã, acorda encarangado de manhã, acorda quanto tempo demora para soltar, porque essa característica de rigidez matinal, para nós, dentro da reumatologia, indica uma doença inflamatória. E o paciente, quando tem uma inflamação na articulação, ele vai liberar citocinas, quimiocinas, que vão deixar o paciente mais doente. Então, o paciente não vai se estar sentindo tão bem como se fosse só uma doença mecânica. Ele vai ter cansaço, ele pode, às vezes, até ter febrícula, ele pode ter perda de peso, então o paciente não vai estar tão bem. E lembrar que você pode ter articulações quentes vermelhas, mas, na verdade, para nós, quando a gente pensa em uma artropatia inflamatória, nós estamos procurando sinovite. E o que é a sinovite? Sinovite é a proliferação da membrana sinovial, formando um aspecto mais borrachoso ou espumoso, que com o tempo vai deformando as articulações, como aqui esse caso clássico de artrite reumatoide. Quando nós vamos no ambulatório da reumatologia, que vocês vão ter oportunidade de ir no estágio, e vocês vão ver que a palpação dessas articulações é uma coisa que a gente fica fazendo o tempo todo para ver se existe ou não essa sinovite. É claro que a gente quer pegar fases bem mais precoces, como aqui, essa sinovite bem mais sutil das interfalangianas proximais e desse punho esquerdo. Então, palpar a sinovite é uma das coisas que a gente tenta ensinar na prática também, porque raramente você vai ter uma articulação quente, vermelha, como você tem na gota, na artrite séptica. Dos exames que a gente usa, que é o que a gente chama de propedêutica armada, é puncionar a articulação se ela tem derrame, porque o líquido sinovial pode nos indicar algumas alterações. O líquido sinovial, ele faz o diagnóstico da artrite por cristais e de infecção, e ela diferencia entre inflamatório e não inflamatório. A artrocentese, a gente não valoriza muito a bioquímica, nós vamos valorizar isso que está em amarelo, a contagem de células, o diferencial, a pesquisa de cristais, a pesquisa de bactérias e a cultura. A gente vai classificar o líquido sinovial, então o líquido sinovial normal ele é bem transparente, bem viscoso, para lubrificar bem a articulação. Quanto mais inflamado ele vai ficando turvo e mais líquido, e aqui um líquido hemorrágico e um líquido francamente purulento. Às vezes a gente tem umas surpresas, por exemplo, aqui na luz polarizada, um leucócito tentando fagocitar um cristal de urato monossódico, isso permite que a gente faça o diagnóstico de uma crise aguda de gota. Então, a classificação dos líquidos sinoviais, a gente vai classificar em normal, e não inflamatório, que seria mais um líquido que a gente vê nas doenças do tipo artrose, o inflamatório, que vai desde as artrites reumatoides até artrite por cristais, até artrite reativa, e o séptico, que é uma coisa que a gente procura muito, e lembrar que se o paciente tem mais que 90% de polimorfos nucleares, você deve tratar a articulação como séptica, até prova o contrário. E isso é a reumatologia em um slide. Nós começamos com um paciente que tem dor musculoesquelética, nós definimos que essa dor dele é articular, ele está dentro da articulação, então ou vai estar afetando a sinóvia, ou a cartilagem, ou o líquido sinovial. Nós definimos que é uma dor inflamatória, e aí a gente vai, se ela não inflamatória, ela provavelmente é uma artrose, que é a nossa doença mais comum,
E se ela é inflamatória, nós vamos contar as articulações. As monoartrites, geralmente, ou elas são artrites sépticas, ou elas são por cristais, gotas e pseudogotas. As oligoartrites, que envolvem de 2 a 4 articulações, entram muito no quadro das espondiloartropatias, que nós vamos falar, ou espondiloartrites. Nós vamos falar de espondilite anquilosante e das outras. E a poliarticular, artrite reumatoide em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, se você tem um paciente que tem uma poliartrite, mais do que 5 articulações, provavelmente ele tem artrite reumatoide. Por quê? Porque é a nossa poliartrite mais comum. É claro que lúpus, vasculites e vírus também podem fazer isso, mas com características totalmente diferentes da artrite reumatoide. Então, esse é o raciocínio clínico que o reumatologista deve fazer quando revela um paciente com dor musculoesquelética. Claro que a gente pode parar por aqui, né? Por exemplo, se é uma dor referida, vai ser um outro caminho, etc. Mas dentro das artrites propriamente ditas, as doenças articulares inflamatórias, óligo monoarticulares, esse é o raciocínio mais comum que nós tentamos fazer. Além do reconhecimento de padrão das artrites, uma das coisas que é importante dentro da reumatologia é que as nossas doenças podem sair da articulação e serem doenças sistêmicas. Nós vamos ver, por exemplo, doenças como lúpus, que são doenças autoimunes sistêmicas. Então, o que na propedêutica clássica é revisão dos sistemas, para nós acaba sendo muito importante e, na maioria das vezes, vai acabar entrando na história mórbida atual. E isso vai ser, muitas vezes, tem que ser perguntado ativamente. Eu sempre brinco, né, que um do lema meu de vida é ensinar vocês a induzir as perguntas, coisas que vocês têm muito medo de fazer. Então, é importante saber que perguntas fazer. Então, por exemplo, se o paciente tem lesões cutâneas, né, esses sinais que podem mostrar como um Hashimoto clássico num paciente com lúpus eritematoso sistêmico, aqui um rash em membros inferiores, uma púrpura palpável, que geralmente vai indicar uma vasculite de pequenos vasos, uma alopécia difusa ou mais focalizada, que também acontece nas colagenoses, como lúpus eritematoso sistêmico. Perguntar do olho, perguntar se o paciente já teve olho vermelho ou se está tendo olho vermelho, porque as nossas doenças podem fazer o que nós chamamos de uveíte, que é uma inflamação grave do olho, aqui o pus na câmara anterior, que nós chamamos de pópio. Isso pode dar pista de vários tipos de doenças reumáticas e não reumáticas que podem estar acontecendo. Aftas, toda afta é uma doença autoimune, só que a maioria das pessoas tem aftas autolimitadas, mas se a pessoa tem uma aftose muito grave, ou que predomina no quadro, a pessoa pode ter um lúpus, ele pode ter uma doença de BC, que nada mais é do que uma doença aftosa grave. Fenômeno de Raynaud é uma coisa muito interessante e a gente tem que perguntar ativamente, porque muitas vezes o paciente esquece de dizer. Tem que perguntar claramente se a mão dele fica com cores diferentes quando ele é exposto ao frio, ou quando mexe com água fria, e lembrar que mão roxa é muito comum, principalmente se vive em Curitiba. O mais específico do fenômeno de Raynaud é a fase pálida, ou às vezes o paciente fala que minha mão fica amarela, quando você tem essa fase de isquemia. Depois você vai ter a fase cianótica e depois a fase de hiperemia. Mas cianose da mão é bastante comum. Então, das 3 fases do Raynaud, palidez, cianose e hiperemia, você tem que ter pelo menos 2, e dessas, uma tem que ser a fase isquêmica, para realmente caracterizar como fenômeno de Raynaud. Fenômenos de Raynaud nós vamos aprender quando diferenciar quando ele é primário ou quando ele é secundário a uma doença do colágeno. Lesões do trato gastrointestinal, por exemplo, várias doenças nossas atingem o esôfago e fazem alteração da peristalse esofágica, então azia, disfagia, refluxo grave, nós vamos ter que aprender a perguntar isso na anamnese. Se o paciente tem falta de ar, se ele cansa, dispneia, isso leva a pensar num envolvimento do trato pulmonar também. E lesões isquêmicas como essas, que lembram que vasos mais importantes estão envolvidos, então isso geralmente acontece nas vasculites de médios e grandes vasos, que também nós vamos discutir conforme a disciplina for passando. E aí só depois que nós vamos começar a pedir exames complementares. O erro é tentar pedir esses exames complementares antes de que realmente tenha uma certeza clínica, uma impressão clínica do que está acontecendo. Os exames complementares e os exames de imagem vão ser muito mais para complementar o diagnóstico, para fechar o diagnóstico, mas se você começar a pedi-los sem ter uma ideia do que está acontecendo, eles vão ser muito mais deletérios do que úteis para você e para o seu paciente.
E é isso, obrigado.